Boa tarde, estamos iniciando mais uma live, essa live especial, né? Uma live no sábado, né? Uma live de sábado à tarde, muito especial, e vai ser uma live de entrevista com um aluno do curso de telemedicina na prática. Então, hoje, né, vou falar um pouquinho aí nessa série de lives que estão antecedendo, né, o workshop de telemedicina na prática, onde a gente discute estratégias para aplicar a telemedicina na prática com segurança e ampliar seus atendimentos e aumentar a sua renda, mesmo que você esteja começando do zero. Eu sou Asdrubal César, sou médico especialista em medicina de família e professor universitário. E o tema de hoje é entrevista com alunos, telemedicina na prática. E eu vou receber o doutor Peron Ribeiro, médico infectologista de Teresina, Piauí. Né? Vou convidar ele aqui no Instagram e colocá-lo aqui ao vivo no YouTube. Opa, boa tarde, doutor Peron. Boa tarde. Vou aceitar ali também. Vamos ver se deu certo ali o convite no Instagram também. Veja aí. Isso, né? é só habilitar. Isso, muito bem. Boa tarde, doutor Peron. Aí a gente vai concentrar aqui no YouTube. Seja muito bem-vindo, né? Também, né? Sua primeira live. Boa tarde Asdrubal, e boa tarde a todos aí também, né? Tá certo. Obrigado, doutor Peron, mais uma vez, por ter aceitado o convite para essa live. E espero que seja a primeira de muitas, né? Que você tem muito assunto aí para falar, né, nesse período aí que a gente está vivendo, né? Vai ser bastante convidado e solicitado para fazer lives, né? Você que é infectologista, né? Eu espero, né? Tá certo. Né? Então, doutor Peron, para quem ainda não te conhece, né, que está acompanhando aqui a live, você podia se apresentar, né, dizer um pouquinho, né, qual o seu nome completo, a cidade que você atua, sua especialidade. Fique bem à vontade para falar um pouquinho sobre você. Muito bem, né? É uma satisfação aqui estar com você, Asdrubal, e com o pessoal aí, né? Então é o seguinte, eu me chamo Peron Ribeiro, né? Na verdade, eu sou filho de um caboclo da roça, né, que tinha, né, que reconhecia os estudos, né, inclusive minha mãe foi professora, né, hoje era aposentada, né. Eu sou de uma cidade, na verdade, de um povoado chamado Novo Horizonte, que faz parte do município de São Raimundo Nonato, que é o berço da história do homem americano, né. Então, vim de lá para estudar aqui em Teresina e hoje eu resido aqui em Teresina, né? Fui formado pela Universidade Federal do Piauí e fiz residência médica, né, no Instituto de Doenças Tropicais Natan Portela, que é vinculado à universidade. Me formei em 2000 e terminei minha residência em 2003, né? E hoje eu trabalho tanto no Instituto de Doenças Tropical Natan Portela, como eu também sou médico da Universidade Federal do Piauí, por onde eu me formei. Ah, certo. Obrigado, doutor Peron. Então, seja bem-vindo mais uma vez. E avisando aqui o pessoal do Instagram, parece que o som do doutor Peron está baixo no Instagram, tá? No YouTube está perfeito, tá, pessoal? Quem quiser acompanhar no YouTube, é só buscar no Google ou no YouTube MD Expert, né, Medicina Asdrubal, tá? A Cristiane vai escrever ali no YouTube para vocês, para seguirem lá no YouTube, porque às vezes o som fica com um pouco de dificuldade, né? E é a primeira live do Dr. Peron, né? Então vamos lá para o YouTube. A Cristiane vai deixar aqui escrito para o pessoal acompanhar. Aproximei o fone aqui para ver se melhora. Não sei se melhorou. Ele está tentando ali, tá? Aproximou o fone. Conseguiu o som agora, Cris? No Instagram? Veja aí. Tem que aumentar o volume. Não, eu falo no microfone não aumenta no Instagram. É porque ele está com o fone ligado ali e é um microfone com fone integrado. É melhor o pessoal ir aqui para o YouTube, tá, pessoal? E aí vai ficar bom, né? O doutor Wagner Barros entrou aqui no YouTube. Obrigado, doutor. Aqui o áudio está muito bom. Obrigado. Gisele Lara, boa tarde também. Então, pessoal, né, quem tiver dificuldade aqui, né, pode vir no YouTube, tá? Canal MD Expert, né? Medicina Asdrubal MD Expert Medicina no YouTube, tá bom? E aí aproveita, já se inscreve, ativa as notificações, tá? Mas, doutor Peron, vamos continuar aqui, tranquilo. Vamos lá, vamos.
quem sabe faz ao vivo e também tem essas questões tecnológicas que dão uma travadinha. Então, certo. Então, doutor Peron, você aí do Piauí, né? Teresina, me conheceu, eu que de Chapecó, como é que você me conheceu nesse mundão aí do Brasil, na internet, como é que foi? Na verdade, o conheci mesmo pelo Instagram, né? Você pela uma chamada do curso de telemedicina na prática, né? Não. Eu já comecei o atendimento particular, né? Recente, né? Em 2021, depois da pandemia, né? E aí, a partir de lá, é que eu venho, né, desenvolvendo algumas estratégias de consultório, né, para ganhar clientela, fazendo alguns cursos, e dentre esses, né, cursos veio a chamada, né, do curso de telemedicina na prática, né. Bom, me inscrevi, na verdade eu assisti aquelas aulas iniciais que você, né, proporcionou e me inscrevi logo, né, no curso, né, e fiz logo o curso porque eu sabia da necessidade do atendimento de telemedicina, porque isso daí eu já vivenciava alguns clientes, né, de fazer essa parte aí da telemedicina. Então, veio, na verdade, uma necessidade minha de consultório e veio a calhar com relação ao curso de telemedicina na prática, né? Certo. Então, tá certo. Então, é uma das grandes vantagens aí da telemedicina, né, para mim, foi a oportunidade de conhecer pessoas, né, colegas de vários estados do Brasil, né, assim como eu conheci o doutor Peron também. Doutor Peron, você está utilizando também a telemedicina, né, como você falou, que você iniciou seu consultório particular em 2021, como também uma ferramenta a mais no seu consultório, né? Sim, Incluso, né? né, para os seus atendimentos, né? Minha clientela, no caso, como eu não atendo plano de saúde, no caso, eu estou galgando os clientes, né, no consultório particular. Então, isso, né, no caso, veio me ampliar, né, meus horizontes e ampliar meu público de atendimento, né? Hoje eu atendo clientes não só aqui do Piauí, não só das proximidades, né? Mas eu consigo atender clientes, né, de todo o estado e do Brasil, inclusive. Muito E bom a telemedicina, né? ainda mais agora que vamos dizer, a infectologia, nesses 2 anos, foi uma especialidade que ganhou uma visibilidade muito grande, né, para todo o Brasil, né, uma especialidade que, como a gente teve uma mudança demográfica, né, houve um aumento das doenças crônicas, né, hipertensão, diabetes, e muita queda de algumas doenças infecto-contagiosas, né, que eram mais frequentes há 20, 30, 40 anos atrás. Mas, com essa situação, novamente, a infectologia ela foi, vamos dizer assim, levada, né, à lembrança, né, com mais intensidade agora, né, desse período. E, doutor Peron, você, antes de fazer telemedicina, né, no seu consultório, no seu dia a dia, você também trabalhava de que maneira no seu dia a dia, antes do consultório e tudo mais, né, e a telemedicina? Na verdade, eu sou concursado, né? Eu sou concursado pelo Estado e pela Universidade Federal, né? E digamos que eu fiquei meio que acomodado aí com o concurso público, né? Depois da, da pandemia, né? Veio a possibilidade aí de eu montar o consultório, né? Então, iniciei o consultório nesse sentido aí de buscar, né, novos horizontes aí no sentido de ampliar meus conhecimentos e atendimento, e estava um pouco meio que acomodado com aquela situação de atendimento só de pacientes, né, em hospital, né? Eu consigo, né, hoje, né, digamos, aplicar meus conhecimentos e levar eles, né, para mais pacientes, né? É uma satisfação hoje um pouco maior em relação a isso, a ser médico, né? Como você diz, né, a medicina e a infectologia, né, ficou em evidência, né, em relação à pandemia, né? E aí eu aproveitei a oportunidade aí, pós-pandemia, né? Eu já devia ter, né, aproveitado já bem antes aí, durante a pandemia, mas eu ainda estava... eu trabalhei, no caso, na pandemia, né, no ambiente de UTI. Era plantonista, né, de UTI como intensivista. Então, me ocupei
a maior parte do tempo, mesmo na pandemia, como médico, né, de UTI, né? Mas estamos aí agora, né? Tá certo. Você está falando sobre UTI, agora me veio, né, fugindo um pouquinho aqui de algumas perguntas protocolares, mas me veio um artigo que eu li que fizeram o seguinte, nesse período aí, né, que mantém isolamento, tudo mais, e também para até resguardar alguns profissionais de saúde para que eles não se entrassem em contato, né, alguns também tinham fatores de risco, né, caso, é que a gente não pode falar o nome da doença, né, no YouTube, no Instagram, senão cai, né, então a gente tem que falar, mas todo mundo sabe do que eu estou falando, né, e aí o que eles fizeram? Tinham os profissionais que estavam na rotina da UTI, e quando precisava, por exemplo, de um parecer técnico de um especialista focal, por exemplo, um cardiologista ou um endocrinologista, né, de um paciente que estivesse na UTI, esse profissional ele não entrava na UTI, ele ia até o hospital, mas eles faziam comunicação por celulares, né, e fazia o médico da UTI fazia o exame do paciente e relatava para o médico, o especialista que estava, vamos dizer, na porta para fora ali da UTI. Foi uma maneira que eles encontraram de fazer o atendimento sem expor alguns profissionais. E, de certa maneira, isso também é telemedicina, apesar de estarem até dentro do hospital, né, mas estavam em ambientes diferentes, né. Então, me veio isso que na UTI, em alguns lugares, fizeram esse, vamos dizer, esse uso da telemedicina, né. E eu também tenho um infectologista aqui da minha região que ele presta consultoria para várias cidades, né, também, que tem UTI, tem hospitais, né, e faz a parte de consultoria de controle de infecção hospitalar, e ele faz um acompanhamento de telemedicina também, que é a modalidade da teleconsultoria, né, quando a gente fala em telemedicina, todo mundo pensa na consulta médica, né, mas existem várias modalidades de telemedicina que podem ser aplicadas, né. Peron, quando você foi começar a telemedicina, você tinha alguma objeção, insegurança, e que te ajudou também a superar essas suas objeções e inseguranças, se você tinha alguma? Na verdade, a gente tinha algumas, né? Tinha insegurança mais do que objeções, né? Com relação à telemedicina, a gente viu, né? E a gente queria realizar, né? Inclusive, mas o receio ainda daquela coisa de você não conseguir, né? Estar ali presente com o paciente, né? Lhe dava uma insegurança, né? E quando você vai fazendo, né, a telemedicina, você vai adquirindo isso daí e você, né, vê que você consegue realmente, né, ajudar o paciente, né, sem ele estar presente, mas fazendo uma consulta, né, como se fosse realmente presente, né. Então, hoje, boa parte, né, da consulta a gente se resolve mesmo com uma boa anamnese, com uma boa conversa, né, e você, a partir daí, já consegue, né, resolver as demandas da maioria dos pacientes, né, por telemedicina, né, à distância, por consulta à distância. Mais de 80%, assim, das demandas a gente consegue resolver por telemedicina, né, e o diagnóstico também não se perde com relação à telemedicina, né, logicamente é exigido um pouco mais, né, da gente, inclusive, né, em termos de perda de tempo, numa conversa mais apurada, de buscar mais detalhes da história clínica para superar, né, a questão do exame, né, muitas vezes que você não consegue fazer por completo, né, que você consegue fazer um exame também à distância, né. Hoje você tem recurso, você sabe, né, que você tem recurso, né, para fazer, né, uma avaliação também um pouco melhor com alguns recursos que a gente tem, né, pela telemedicina. Legal. E até a gente, às vezes, fala, né, que a gente não está presente. Não, a gente está presente na consulta, mas está distante, né? Mas estamos ali quando a consulta é sincrônica, né? Porque a modalidade de telemedicina, ela pode ser exercida, né, dentro de atividades sincrônicas, que são, ao mesmo tempo, paciente online e médico online ao mesmo tempo, e de forma assincrônica, que seria, por exemplo, um médico recebendo um exame para ser laudado, né? Então, o paciente fez um exame, mandou o exame para o médico laudar, né? Aí esse laudo vai sair dias depois, por exemplo, um dia depois. Isso daí é uma forma de telemedicina assincrônica, né? Ou assíncrona, né? Quem quiser falar assim também, né? E doutor Peron, legal essa questão que você falou aí, que muitos médicos têm muita objeção, né? No uso da telemedicina ainda, né?
Mas é uma questão de conhecer, né? Pois não, Até desculpa mesmo, te cortar. até mesmo, né, nessa pandemia, como você citou, né, eu trabalhei em algumas instituições, né, UTI, pela falta de profissional, porque faltou profissional, né? Muitos profissionais foram, né, alocados, né, para que não atendiam UTI, mas foram alocados para atender UTI por conta da demanda. E muitas vezes aquele profissional, né, diarista, né, que, né, fazia o comando da UTI, muitas vezes era por teleatendimento, né? Era discutido os casos à distância e umas condutas, né, também à distância. Logicamente, ali tinha um médico também de plantão, né? Essa orientação da UTI a nível, digamos, horizontal, muitas vezes era feito por, né, essa modalidade de teleatendimento, né? Que é a né, teleorientação, Interconsulta. teleinterconsulta. Porque é entre médicos, né? Quando médicos Isso. orientam outro médico. Então a telemedicina, ela teve, porque nesse momento que a gente viveu, né? Principalmente no início ali, que deu um pico muito grande, teve que se abrir leitos de UTI novos, né? No Brasil todo, aqui na minha cidade mesmo, foram abertos vários leitos novos de UTI, e muitos profissionais, né? Foram ajudar, né? Foram para a linha de frente, e alguns até que não eram profissionais que estavam no dia a dia mais na rotina de UTI, e a telemedicina pode ajudar dessa maneira como você explicou, né? Que o médico, que é o supervisor, o chefe da UTI, estava orientando os trabalhos mesmo à distância, né? E nessa questão também, né, como se tratava de uma doença infecto-contagiosa, muitas vezes alguns profissionais de saúde tinham que se afastar, ficar isolados, né? E a telemedicina proporcionou que eles pudessem até continuar como força de trabalho, ajudando, né, à distância, né, dos seus, né, da sua casa mesmo, fazendo telemedicina. E você se adaptou, então, muito bem a fazer a telemedicina, né, mesmo aí com essa questão das limitações do exame físico, né, como você falou, né. Você já falou dessa parte, né, então, você também, quanto tempo você levou para fazer o seu primeiro atendimento de telemedicina, depois que você iniciou o curso, né, quanto tempo você falou assim, agora eu vou começar, já vou botar isso aqui em prática? Na verdade, a gente já tinha, né, esse contato aí, né, já tinha feito alguns atendimentos, digamos, via distância, via videoconferência, ou vídeo, né, só que não estruturado da forma que hoje é, né, a gente já tinha esse né, já tinha contato com um certificado digital, a gente já tinha contato com algumas plataformas, mas estruturado do jeito que a gente está hoje, né, no caso para fazer, a gente não tinha feito. Onde a gente faz o atendimento, né, você registra direitinho o prontuário eletrônico, né, essa imagem que a gente vê do paciente pode ser feita pela plataforma ou pode ser feita, né, também por videochamada, que às vezes, algumas vezes a gente não consegue pela plataforma, a gente faz por videochamada, mas registrando tudo em prontuário eletrônico, né, com toda a segurança, né, hoje que a legislação nos lhe dá, e com a segurança também que ela nos proporciona, né, então fica tudo registradozinho, as receitas, né, os exames, né, os laudos que porventura chega, né, no paciente facilmente via SMS, via, né, e-mail, via WhatsApp, inclusive, né? Legal. Então, Então, estruturado do jeito que está, né, só foi depois do curso que a gente, né, ficou bem mais ambientado com a telemedicina. E nessa questão dessa estruturação, né, como você falou, depois do curso você estruturou mais, né, o atendimento e tudo mais. Levou quanto tempo, mais ou menos, para você? Uma semana, 2, 15 dias, 20, 30? Eu fiz o curso, assim, rapidamente, aí, depois que eu iniciei, já para buscar essa melhoria que eu já vinha fazendo, né? Já vinha fazendo, né? Então, assim, questão de, na outra semana, eu já estava, né, colocando em prática. Então, assim... Então, o curso foi um aperfeiçoamento para você já fazia. Foi um aperfeiçoamento. Então, eu busquei uma plataforma mais segura, né? Hoje eu uso a mesma plataforma que você usa para registro de prontuário eletrônico, né? Logicamente, minhas consultas ainda são
são, né, também por outra plataforma. Então, são duas plataformas que a gente utiliza. Uma para registro, né, do prontuário, né, das informações do paciente, e outras para captar o cliente, no caso, para o agendamento, né? Vou aproveitar, porque é uma pergunta que surgiu aqui no Instagram, o Rafael PH Souza, ele pergunta, o paciente se sente seguro com essa modalidade? Eu vou levantar aqui um dado, né, de um artigo que saiu aqui de uma pesquisa de uma empresa, né, que atende grandes operadores de saúde. Eles pesquisaram o grau de satisfação dos pacientes, né, com o uso da telemedicina. E 90% de todos os pacientes que eles entrevistaram falaram que novamente voltariam a utilizar o serviço de telemedicina porque se sentiram satisfeitos com o atendimento. Então, né, existe um alto grau de satisfação. Claro que o paciente ele deve ser avisado, né, antes do início da consulta, né, quando ele faz o agendamento, ele recebe um termo de consentimento livre esclarecido, orientando ele sobre como funciona a teleconsulta e as limitações relativas ao exame físico, tá? Então, isso é importante, né? Aí, uma vez que ele está ciente e ele opta pela consulta de telemedicina, é feita a consulta. Então, eu gostaria só de frisar isso, porque a teleconsulta, né, ela é realizada por opção do paciente. O médico ele pode oferecer o serviço, mas ele não pode falar que, você é obrigado a ser atendido por uma teleconsulta se o paciente quer, né, de repente, uma consulta presencial no consultório dele e tal, ou se o médico está num sistema de atendimento 100% online, ele vai indicar outro colega que faça o atendimento presencial, se o paciente não deseja a teleconsulta. E essa liberdade de escolha é dos dois lados, tanto o médico e o paciente têm essa autonomia, tá? Aqui estamos falando de condições de atendimento ambulatorial também, tá? Porque emergências a gente indica o atendimento presencial em pronto-socorro, tá? Então, é isso, pessoal, só para esclarecer aqui essa parte um pouquinho mais técnica aqui, né? E falando nisso, doutor Peron, você tem alguma história já de atendimento que você fez, que já te marcou alguma, que você lembra aí da telemedicina? E te chamou a atenção? Na verdade, né, eu também tenho uma boa recepção com relação à telemedicina dos meus pacientes, né? Então, praticamente, eu já ofereço o retorno por teleconsulta e, praticamente, é difícil não ter um retorno por teleconsulta, né? Muito cômodo, assim, né, para o paciente também. E, assim, não sei se é uma história que me marcou, mas, assim, seria de como a telemedicina pode chegar, né, a distante, né? Recentemente eu fui contactado aí por um paciente assim, doutor, eu vi seu perfil no Doctoralha, né? Eu sou, né, soro positivo e queria, né, ser acompanhado por você, mas eu resido, né, em Porto Alegre. Eu resido em Porto Alegre, né? E eu disse, olha, a consulta, né, a gente consegue fazer, né? Mas a gente sabe que tem a medicação que precisa ser dispensada, né? A dispensação é mediante, né, no caso, um formulário que a gente preenche e ele vai até o centro que dispensa a medicação. Bom, meu CRM, né, eu não consigo, esse formulário, né, ter, né, atuação lá, né, em Porto Alegre, né? Porque eu não sou registrado, né, não tenho CRM em Porto Alegre, então isso não ia poder fazer dessa forma. Então, assim, como o banco de liberação de medicação é integrado em todo o Brasil, né, a solução que a gente, né, achou para essa situação foi, né, a gente consegue pegar a medicação aqui em Teresina e despacha, né, para você, né, via Sedex e ele recebe em casa, né? E assim foi feito, né? Ou seja, né, a gente conseguiu despachar, né, a medicação, o paciente, né, recebeu a medicação e hoje eu atendo ele e eu atendo, né, um parceiro, né, dele também, no caso, que também é soro positivo. Então, assim, é uma história para ver o quanto a gente pode chegar atendendo por telemedicina, né, por teleconsulta.
Seria interessante porque dá mais opção para o paciente escolher o médico que ele tem mais afinidade, né? E tem outra coisa, né? Geralmente, né, os pacientes, né, que a gente acompanha de doenças crônicas, né, especialmente soropositivo, né, ainda eles não querem muito, né, aparecer, então pegar a medicação, né, eles não querem, né, por conta do estigma mesmo ainda que queira ou não queira ainda existe, né? Então a telemedicina, né, dá para o paciente, né, esse poder de ficar reservado, né? Então, no caso, veio a somar, veio a calhar a telemedicina para essa situação, né? Então, Sim. E a gente, quando fala também, a gente estava falando, né, a infectologia, a gente lembra muito das doenças agudas, mas existem doenças crônicas acompanhadas pelo infectologista. Hoje mesmo é o Dia Nacional, Mundial, né, das hepatites virais, né? E essa é uma outra condição, né, hepatite B, hepatite C, que é acompanhada pelo infectologista. Você vê um bom potencial de acompanhar seus pacientes de hepatite B e hepatite C através da telemedicina? hepatite C, eu ainda não tenho um cliente de hepatite C, né, em consultório, mas hepatite B, né, eu já tenho clientes, né, que eu acompanho, né, em consultório, e é muito semelhante a essa situação que eu contei, né, em relação ao paciente do Rio Grande do Sul, onde a gente consegue também, né, dar esse atendimento à distância, ele não evita deslocamento, a gente consegue também viabilizar a medicação para ele. Então, ficou bem mais acessível também. Sem falar, né, que, né, a gente precisa de outras especialidades, e a telemedicina, né, está aí para isso, né? Você consegue, né, ter acesso a outras especialidades de qualquer lugar. Sim. Olha, eu quero aproveitar e saudar aqui também quem está nos acompanhando, doutor Arinaldo Costa, que é infectologista. Ele é teu colega da Bahia. Muito bem, Arinaldo. Né? Se eu não me engano, é Bahia que ele é. Se você não faz telemedicina, Arinaldo, eu, né, sugiro, né, fazer um curso aí, telemedicina na prática aí, começar a fazer. Legal. Isso aí, o Arinaldo está nos acompanhando, né? Ele que é infectologista da Bahia, né? E o pessoal também é Ivanilde, saudar Ivanilde, Gardênia, Bruni, Gardênia, Rubens Neto, Rosirene, né? O doutor Rubens é nosso aluno do curso de formação de telemedicina na prática. Ele a gente já considera até ex-aluno, né? Que ele já fez todo o curso, tudo, mas ele é o nosso, né, amigo aqui, já é amigo nosso também, e acompanha sempre. O doutor Rubens, que é cardiologista em Brasília, né? Também foi médico das Forças Armadas, né? Da Marinha. E Arinaldo contando aqui, né? Que já trabalhou no CTA Picos de Piauí. Hoje ele está em Salvador. Olha só, que mundo pequeno aí, doutor Perón. É o Centro de Testagem Anônima de Picos, né? CTA, que ele diz, né? Que está relacionada, né, às questões aí das doenças aí, né? Infecciosa e crônica, digamos assim, né? Principalmente direcionada para o público soropositivo também. Mas, de maneira geral, as doenças sexuais, né? Certo. Eu imagino também, né, outra questão relacionada aí também à questão do infectologista, né, que, por exemplo, você vai contar da realidade do teu estado, né, mas eu imagino que infectologista só tem aí na capital ou nas cidades que tem um hospital regional, né, aí no interior do estado, né, e aí a telemedicina pode ajudar também a dar mais acesso, né, desses pacientes do interior sem ter tantos deslocamentos, intercalando consultas presenciais como consultas de telemedicina, por exemplo. Você sente que pode ajudar nessa interiorização da especialidade, levando o especialista em infectologia para o interior sem ele se deslocar, numa teleinterconsulta, numa teleconsultoria médica, teleorientação? Realmente, Asdrubal, os infectologistas são poucos, principalmente aqui no Piauí, né? Aqui a gente tinha a residência médica infectologista e, por acaso, também foi, né, descontinuada, então o centro mais próximo aqui para formar infectologista está sendo Fortaleza, né? E realmente existe essa dificuldade ainda que a gente vê dos pacientes, porque
ainda são centralizados, tanto a dispensação, né, das medicações crônicas relacionadas, né, ao infectologista, assim como também o acesso mesmo, né, da especialidade. Então, são poucas cidades fora de Teresina que você vai contar com infectologista, né? Por exemplo, minha cidade, São Raimundo Nonato, né, hoje tem porque eu né, na Tem uma verdade, ligação com a cidade, né? Emocional. eu tenho o propósito de visitar minha mãe, né, todo mês, que ela tem 80 anos, e aí meu colega lá disse, por que tu não atende aí também, já que tu, né, já vem aí? E aí eu fui comecei a atender, e estou lá, né, no caso, como infectologista, disponível, e lá eu atendo uma vez por mês, e a telemedicina vem a calhar, porque, assim, o retorno dos meus pacientes eu consigo fazer hoje, né, por telemedicina. Eu atendo presencial ou atendo, né, a primeira consulta por telemedicina e com retorno presencial, vice-versa, né? Eu consigo fazer esse atendimento, né? E, né, modéstia à parte, assim, boa parte de alguns pacientes que eu acompanho de hepatite, né, são dessa região, né, lá próximo a São Raimundo Nonato, inclusive Bahia, ali que a gente consegue atingir, né. Então, São Raimundo Nonato é mais para o sul do Piauí. Então. sul do Piauí, né, sul do Piauí, já fazendo próximo ali, divisa ali com a Bahia, né, então, ainda existe essa carência e a telemedicina vem ajudar. Se isso, né, implementar também a nível do serviço público, né, você consegue, né, resolver várias demandas, né, que, digamos, emperra ali um atendimento aí, nesse particular dos pacientes, né, crônicos. Porque muitas vezes o paciente ele precisa de um acompanhamento, né, ele não precisa mais, né, de uma avaliação assim presencial, né, física. Ele precisa do acompanhamento, fazer os exames regulares, ver se está tudo ok, aí você ajusta. Então, né, com a telemedicina, você consegue muito bem, né, fazer esse acompanhamento. E outro, né, na verdade, você consegue estar mais presente na vida do paciente. E aí, com isso também, ele proporciona que o paciente também siga as orientações, né, e o tratamento de maneira mais efetiva, mais eficaz, né? Exato. Isso confirma até a tua percepção, é confirmada, inclusive, por estudos. Muita gente acha que a telemedicina pode afastar o médico do paciente, que vai diminuir a relação médico-paciente, já tem estudos mostrando que, pelo contrário, principalmente nesses casos de doenças crônicas, né? Tem um estudo aqui no Brasil que foi feito, por exemplo, na diabetes, e pacientes telemonitorados, comparados com um grupo não telemonitorado, os que eram telemonitorados por telemedicina tiveram índices melhores de hemoglobina glicada ao final do acompanhamento, por exemplo, né? Então, eles estavam com controle melhor da diabetes. E eu creio que isso também, nas doenças crônicas da área da infectologia também. Porque o paciente com hepatite B, ele é portador, ele está bem, está tudo bem com ele. E aí, ele tendo a possibilidade de ter um acompanhamento com o médico mais próximo, né? Uma teleconsulta, teleorientação, ele vai, telemonitoramento, né? Ele vai manter aquela rotina, né, de periodicidade de exames, ele não vai ficar desacompanhado, porque às vezes você fala para a gente mesmo, né, fala assim, daqui a 6 meses você tem que fazer alguma coisa, quando vê já passou 8 meses, 9, 12, 13, né, e aí com a telemedicina o médico já vai ter lá agendado, né, online mesmo, já agenda ali, já está programada a consulta, né, no dia e na hora já vai emitir o link para ele, e ele vai acessar ali e já faz a consulta dele, né. Então, realmente, o acompanhamento pode se tornar muito mais eficaz. E, doutor Peron, você que está fazendo agora também a questão, né, foi para o consultório particular, né, desde 2021, como é que você vê a questão dos honorários médicos, né, do valor da sua consulta presencial e de telemedicina? Você acha que é diferente, tem que ser cobrado diferente, ou tem o mesmo valor da consulta? Como é que você vê isso ou via isso? Na verdade, hoje minhas consultas elas são equivalentes, no caso, em termos de valores, né? Tanto a presencial como pelo telemedicina, né? Mas, assim, antes a gente tinha aquela coisa assim, não,
a consulta por telemedicina, por ser, digamos, mais acessível, mais, digamos assim, mais acessível, mas a gente imaginava que seria mais fácil, né, na execução. Hoje a gente sabe que a gente, né, às vezes, perde mais um pouco de tempo, né, nos detalhes ali, na conversa, para poder, né, dar esse atendimento por tela, dar esse conforto, na verdade, né, para o paciente, né, que é um conforto que eu digo que o paciente, né, muitas vezes não sai, né, de casa, né, tem todo, né, esse acompanhamento e atendimento, então é um conforto aí para o paciente, então ele deixa ele não perde, né? Principalmente esses pacientes que a gente diz que é crônico, que se deslocam, né, para a cidade para fazer esse acompanhamento. Então, eles acabam ganhando também, né? Hoje, o meu valor da consulta, né, eles são equivalentes, né? Até porque também é um ato médico, igual o presencial, né? Tem as mesmas responsabilidades, né? É um ato médico, né? E também porque, né, eu já estou fazendo essa questão, né, né, se eu atender primariamente o paciente por telemedicina, né, à distância eu procuro atender ele, né, presencial, né, no retorno, mas o contrário é mais fácil de acontecer também, o atendimento de retorno ser por telemedicina, né, mas, né, efetivamente está acontecendo mais dessa forma, né, o retorno por telemedicina. Uhum. E depois que você começou a aplicar a telemedicina no consultório, você notou que teve um aumento de pacientes, né, de atendimentos no seu consultório, impactando assim também na sua renda, no seu dia a dia, no consultório particular? Sim, né? Com relação à telemedicina, digamos, em termos de valores, digamos, proporcionais ao atendimento, né, presencial, hoje eu acho que praticamente eu consigo, né, 50% ou até mais, né, por telemedicina, né? Isso, se a gente contabilizar semanalmente, a semana, por exemplo, né, isso foi verdade, né, em relação a isso daí. Então, a telemedicina faz parte aí, e eu tenho isso daí como uma perspectiva grande de aumentar, inclusive, minha clientela por conta disso daí. Porque dá para a gente acompanhar a distância, né, do meu público, principalmente, né, e eu consigo atender, né, hoje se provou que eu consigo atender o Brasil todo, né, consigo levar meus conhecimentos e meu atendimento e ajudar pessoas do Brasil, né, afora, não só aqui, né, restrita a Teresina. Isso eu me empolga muito na telemedicina também. Essa questão de tirar barreiras geográficas, né? E você poder, até quando a gente atende, né, os pacientes, né, e é de um lugar diferente, surge também uma conversa, né? E aí você conhece outras ideias, outras culturas, né? Um pouquinho mais sobre o país também, né? Porque a gente tem essa questão, né, do atendimento deve ser feito em território nacional, mas a gente também tem situações de brasileiros que possam estar no exterior e necessitam de uma orientação médica, eles podem estar procurando um médico brasileiro também, né? Imagina, a pessoa está viajando lá, né, no país estrangeiro e se depara com uma situação, né, olha, você está com uma suspeita de uma doença infecto-contagiosa, ele pode ficar muito ansioso, né, não entende o idioma lá, a cultura local, pode ficar muito ansioso e falar com um médico brasileiro para orientar ele, pode trazer mais tranquilidade, né? E eu acho que aí outra também aplicação aí da telemedicina, né, também para auxiliar os brasileiros de forma geral, os que residem aqui e quem está fora também. E, doutor Peron, e hoje, né, como é que você se sente hoje, né, utilizando a telemedicina na prática, no seu dia a dia, né? Você, né, falou que introduziu no seu consultório, né, aumentou seus atendimentos. Você acha que isso também impactou na tua qualidade de vida? Hoje, né, eu vejo a telemedicina como, né, um foco a buscar, né, tanto do ponto de vista para mim, como, né, do ponto de vista para o paciente, né? Para o paciente, a gente já viu que, né, tem é muito cômodo, né, ser atendido por telemedicina, né, e você consegue realmente dar esse atendimento, né. Para o médico, né, você também consegue, né, ter essas vantagens de atendimento, né, onde você não precisa estar se deslocando, né,
para um consultório ou para, né, uma clínica, né, para um hospital, né, para fazer esse atendimento, né? No conforto da sua casa você pode fazer, né? Às vezes a gente acaba trabalhando mais, porque trabalhar em casa, né? Médico é bicho que trabalha, né? É verdade. Eu, por exemplo, Às vezes... né? Pois não, pode falar. Eu, por exemplo, né, no início da pandemia, né, eu cheguei até, né, eu até comentei aí que eu quebrei a perna, no caso, né? Quebrei a perna, né, no caso, numa situação que eu nem imaginava, que foi pescando. Escorreguei no barranco lá, por acaso, e não sei por que carga d'água, fiz carga em cima da perna, quebrei, aqui do lado de casa, né? Passei 2 meses afastado, né? Mas, assim, se né, nesse tempo tivesse, né, fazendo telemedicina, com certeza eu estaria também, né, trabalhando aqui em casa. Né? Eu acho que você deve ter ficado até entediado, né, de ficar tanto tempo sem atender ninguém, né? Isso, então, assim, até para isso, né, até para afastamento, digamos, a telemedicina poderia ajudar no sentido de que não precisaria manter, digamos, um profissional, digamos, afastado por tanto tempo, né, como 2 meses. Poderia ser ajustado, né? Então, até para isso, né, a telemedicina acho que, né, conseguiria ajudar nesse sentido, melhorar, né? Mas, né, o meu alerta, às vezes a gente trabalha mais, porque trabalha de casa. Tem esse problema, tem que se policiar um pouco, né? Eu tenho muitos pacientes, assim, que eu tenho paciente de consultório já de 10 anos, né, que eu acompanho, eles têm meu celular, né? E às vezes eles mandam alguma coisa e eu tô ali, né, hoje com a telemedicina e eu tendo a possibilidade, eu falo, olha, já vamos te atender agora, né? Né, como, doutor? Se você quiser, a gente pode fazer a teleconsulta, né, e tal. E eu identificando a situação, se houver a necessidade de atendimento presencial, amanhã mesmo, ou daqui a 2 dias, né, dependendo da agenda do consultório, eu te atendo no consultório. Mas eu já consigo fazer um atendimento inicial que já vai diminuir aquela ansiedade em relação à saúde dele. Só que a gente tem que se policiar, porque às vezes é 10h30 da noite, 11 horas, eu falo, abre o link aí. Vamos fazer agora. Né? Mas, por outro lado, o paciente, ele se sente acolhido, né? Ele se sente, o médico me deu aquela atenção que eu precisava naquele momento. E também, se você identifica uma situação que precisa de um exame físico imediato, você vai orientar o paciente, né, se for o caso, né, vai lá atender o paciente ou vai orientar ele para procurar um pronto atendimento, né? Então, a pessoa, ela não fica desassistida, né? Esse é para um público que, né, na verdade, você tem que estar disponível, tem que ter uma disponibilidade mesmo aí, né? Diferentemente daquele paciente que já você, né, já faz acompanhamento, é uma coisa programada, né? Esse é um paciente muitas vezes novo ou de uma necessidade nova, né? Então, né, você tem que estar disponível e, na verdade, ele exige essa disponibilidade, porque, assim, ele quer resolver um problema, né? Se você, às vezes, não resolver, ele vai, né, buscar outra alternativa, ou no pronto-socorro, né? Outro profissional que faça isso daí. Então, ou a pior alternativa, na opinião do médico, né? De se automedicar, né? Que não é ideal, ou até seguir algum conselho de alguém que é curioso, né? E tal, e pode, né? Ou então, né, eu não sou contra o Google, não, né? O pessoal, doutor Google. Eu acho que é uma boa fonte de informação. O problema é que é ter que filtrar as boas informações das ruins, né? E às vezes a pessoa vai lá no Google e acaba se automedicando, né? Fazendo alguma coisa que pode até colocar ela numa situação pior, né? Por isso que eu sou muito a favor da telemedicina também nesse ponto, né? Evita, né, a automedicação, essas situações, né? Nesse particular, digamos, eu tenho algumas situações que aconteceram, né, que a telemedicina ajudou muito. É o paciente, digamos que, né, fez um exame, né, de HIV, deu positivo lá, e aí, pronto, é uma celeuma danada, ele tem que procurar uma informação. Ou, né, até outras situações, né, que ele teve uma situação de exposição, né, fez o exame, às vezes está negativo, mas ele fica, olha, dá uma coisa na cabeça dele que enquanto ele não fala com uma pessoa, né, que seja, né, que oriente realmente de conhecimento, né, ele fica doido. Então, ele procura o Google
E o Google, né, muitas vezes, né, dá várias informações que ele não consegue filtrar, né? Não consegue filtrar, né? Então, a telemedicina vem nesse sentido aí de melhorar para essas dúvidas dos clientes, no caso, né? E aí, falando de exame, né, que é muito comum também, existem os testes rápidos, né? Agora mesmo na questão, né, dessa doença que está circulando aí há 2 anos, né? Tem muito exame falso negativo, por exemplo, porque não entrou na janela, né, que o exame consegue pegar. Então, o paciente ele tem que ter uma orientação do médico, né, da parte técnica, porque o médico vai saber, né, geralmente sobre os exames, a taxa de sensibilidade desse exame, especificidade, que isso influencia também tudo, e ele vai associar com a clínica do paciente e vai orientar o paciente, olha, precisa repetir, porque existe uma baixa especificidade desse exame e uma alta sensibilidade, então a gente vai ter que fazer um outro exame de contraprova, né? Então, por isso que é importante, né, a figura do médico nessas orientações, porque muita gente acha que ver exame é só olhar o exame e comparar com o valor padrão ali. Não, mas tem um outro aspecto que a gente precisa analisar dos exames, né? E na área da infectologia é muito comum essa questão, né? De exames altamente sensíveis, que vão apresentar falsos positivos, e depois você vai fazer exames mais específicos para realmente ver, né, quem é o verdadeiro positivo ou aquele que era o falso positivo, né? Então, por isso que é importante esse contato, né? Esse acesso ao infectologista também, né? Isso aí, doutor Perón. Muitos exames aí que, né, são sensíveis exatamente para pegar tudo, mas que, na verdade, o paciente muitas vezes não tem a doença em si, né? E aí ele fica naquela angústia, né? Angustiado com aquela situação, até, né, ter uma opinião mais certeira. E hoje, com a telemedicina, essa opinião pode vir no mesmo dia. Se ele conseguir fazer uma consulta de telemedicina, consegue no mesmo dia. Enquanto antes da telemedicina, às vezes podia esperar 2, 3, 4 semanas ou meses até conseguir passar no especialista da área, né? Sim, né? Essa é uma verdade, né? Ou seja, com a telemedicina você pode ter acesso de um médico em qualquer lugar, de um especialista, né? Isso é fato. E agora que a telemedicina está realmente, né, regulamentada no Brasil através de resolução do Conselho Federal de Medicina, o que representa hoje a telemedicina para você? Quais são as suas perspectivas, né, em relação a ela? Bom, eu sou, né, bastante confiante em relação à telemedicina no sentido de proporcionar, né, uma resolução para uma boa parte da população, né, se for utilizada, né, como deve ser feito, né? Se for utilizada não só, né, para a gente, digamos, que faz consultório particular, mas se for utilizada pela rede pública, né? E você conseguir, né, dar solução a uma grande demanda da população, né? Que é o acesso, né? O acesso à especialidade, o acesso à estrutura, né? A distância que separa esses pacientes dos grandes centros, né, no caso principalmente das doenças crônicas, tudo isso aí, né, dá para minimizar com a telemedicina. Logicamente, ela não vai resolver tudo, mas ela minimiza muito, né, muito dos problemas aí que a gente consegue, né, ter, né, na área de saúde, principalmente na área, né, de infecção, na área contagiosa, no caso. E isso se estende para outras áreas. Eu estou falando da minha área, mas eu acredito que isso se estende nas outras áreas também, né? Sim, com certeza. E a gente vê uma aplicação da telemedicina, por exemplo, na psiquiatria, fenomenal, né? É uma área que tem carência e pode ser suprida bastante aí com o uso da telemedicina, né? E gostaria, então, doutor Perón, a gente está chegando aqui, né, nas nossas últimas perguntas aqui, né? Se você gostaria de deixar uma mensagem aqui para o pessoal, né? Que mensagem que você gostaria de deixar e onde as pessoas podem te encontrar, né? Nas redes sociais, que quem quiser acompanhar o seu trabalho, né? Aqui o nosso público, né, são mais médicos, mas é bom, né? Isso também é um network entre médicos, né? Trocar experiências, ideias, acompanhar, né? Por favor. Muito bem. Na verdade, eu queria agradecer você aí por, né, me convidar aí para participar, né? Estou muito satisfeito aí, né? Também fiquei um pouco mais à vontade aí. E, assim, a live aí foi uma primeira, mas acho que a gente vai continuar aí, fazer mais outras vezes, né? Então, o
para mim também é uma superação dessa questão de fazer live, né, também, né? E, assim, onde é que pode me encontrar? Na verdade, eu tenho um Instagram, né, que é Dr. Peron Ribeiro, né, Dr. Peron Ribeiro, né, também tem meu site, né, www.dr.peron.com.br, né, e também pela plataforma da Doctorale, né, que todos direcionam para o atendimento, né, online, para o agendamento online. Então, são esses meus né, contatos para acesso nas mídias sociais. Não faço ainda, né, essa questão, né, de aparecer em vídeo, né, tipo, estou aparecendo agora, mas é minha pretensão, né, breve, né? Então, se tu tem pretensão, vou deixar aqui também, pessoal, quem quiser convidar o Dr. Peron para dar uma entrevista online, ou na rádio, ou na TV, convida ele também. E agora temos muito assunto para o infectologista trabalhar aí com a comunidade, levando conhecimento, educação em saúde, né? E essa é a função também do médico, né? A educação em saúde faz parte do trabalho do médico. Então, o Dr. Peron está aí, né? Disponível, vou botar você aí, disponível para dar entrevistas também. Eita, pode estar. E já deixa um convite, em breve a gente vai alinhar uma data, tá, doutor Peron? Vou deixar um convite para a gente conversar no novo projeto que eu estou tendo aí, voltado para orientação para o público geral, né, sobre questões relacionadas à saúde, e vou te convidar para a gente falar justamente do assunto do momento, né, que é a monkeypox, né, a chamada também varíola dos macacos no Brasil. Monkeypox é um assunto bem pertinente aí do momento e vai ficar para uma próxima live que a gente vai bater um papo sobre isso, tá bom? Pois é. Isso aí. Monkeypox, eu já vou dar uma entrevista aí, segundo. Aí, ó, viu? Isso aí. Muito obrigado. E obrigado aí pela simpatia aí, né? Trazendo essa simpatia do Piauí aí para o Brasil todo aí, que está nos acompanhando e que vão assistir também esse vídeo em breve. E eu gostaria de aproveitar aqui e fazer um convite para você que é médico e deseja utilizar a telemedicina na prática, assim como o Dr. Peron tem utilizado no dia a dia dele, aumentar os seus atendimentos. E mesmo que esteja até começando do zero ou querendo se aperfeiçoar, como foi o caso do Peron, no dia 1º de agosto inicia o workshop Telemedicina na Prática, um evento 100% online e gratuito, e você pode se inscrever clicando no link da bio ou no Instagram. É um evento exclusivo para médicos e é um evento 100% online e gratuito para médicos, tá bom? E toda semana eu faço lives aqui no YouTube, vou abrir um novo projeto também, né? E você pode enviar suas perguntas aqui no Instagram, no direct, tá? Compartilhe esse vídeo aqui com colegas médicos que estão interessados em fazer telemedicina. Agradeço aí o colega infectologista da Bahia, também a Aguinaldo, as pessoas que estão acompanhando, Mari, Rodirene, né, a Cristiane, sempre no apoio aqui também nos bastidores. Obrigado, Cris. E muito obrigado a todos. Obrigado, doutor Peron. Obrigado à tua família aí por ceder você no sábado também um pouquinho, tá? E cuidado nas pescarias. Tá bom. Tchau. Tchau.